Olá a todos, vou aproveitar já que estou aqui a trocar segmentos de um motor 1500 DCi, aproveitar para falar um bocadinho sobre segmentos. É uma coisa que grande parte, vocês não conhecem, sabem o que é, ou já ouviram falar, ou muitas vezes falar em desgaste de segmentos, consumo de óleo, colagem de segmentos, coisas desse género. Os segmentos na prática, portanto, são anéis, como vocês veem. Normalmente os pistões têm 3, pode haver com mais também, com menos. Normalmente só com 2 está mais associado a um motor a 2 tempos, mas normalmente um motor a 4 tempos, mais banal, usa 3 segmentos. Começamos pelo segmento de cima, que é o chamado segmento de fogo, que na prática serve para impedir que a chama da combustão e da explosão passe para baixo. Segmento do meio, que é o chamado segmento de compressão. E por fim o de baixo, chamado segmento lubrificante ou raspador. Se vocês olharem bem para o segmento raspador, que é o chamado segmento do óleo, tem uma série de furos. Portanto, este segmento na prática leva o óleo pelo cilindro acima quando o pistão sobe, e quando o pistão desce ele raspa o óleo, mantendo desta maneira a parte de cima do cilindro seca. Quando este segmento deixa de fazer esse trabalho, começa a deixar óleo por cima e o carro começa a queimar óleo, a fazer fumo e a gastar óleo, claro. Okay. Quais são as avarias mais comuns? Por exemplo, neste caso aqui que eu estou a trocar, este carro não tem desgaste nenhum, este carro tem pouco mais de 100 mil km. A razão porque isto está a ser trocado é porque este motor andou com óleo de má qualidade e os segmentos ficaram colados ao pistão. Eles ficaram presos, perderam o efeito de mola, porque eles são molas. Já vos vou explicar este efeito de mola ali depois no motor. Portanto, se este efeito de mola desaparecer, porque estas ranhuras ficam cheias de carvão, os segmentos ficam presos cá dentro, perde-se força, passa a gastar óleo e por aí afora. Outro tipo de desgaste que também existe, a normalia, por exemplo, eles perderem elasticidade mesmo por si só. Este efeito elástico. Okay? Vocês verem, este é um dos segmentos que cá estava. Vou só para vocês terem uma ideia, este é o segmento de cima. Ali está o segmento novo e aqui está o usado. Portanto, o novo e usado, se vocês forem ver, o novo está muito mais aberto e o usado está mais fechado. Portanto, já se perdeu aqui um grande poder de elasticidade. Ok. Outro desgaste que existe muito é na própria espessura, na altura. Não sei se consegue ver aqui no reflexo, mas estes segmentos, por exemplo, estão esmagados em cima. Ou seja, na prática, quando eles estão a funcionar, aqui na caixa do pistão, os segmentos têm folga para cima e para baixo. Por exemplo. E temos aqui um segmento do óleo completamente carbonizado e também sem elasticidade nenhuma. E o do óleo é mais frágil, neste caso está mesmo mais gasto. Agora vou-vos mostrar ali no cilindro. Vamos passar aqui no cilindro para vocês terem uma ideia melhor do que é que eu estou a falar deste efeito de mola. Portanto, isto é um pistão. Vocês já conhecem, já ouviram falar em pistões. Portanto, neste caso estou a usar aqui um 1500 DCi para trocar os segmentos a isto, porque não houve aqui gripanço nenhum, não há aqui gripanços de metal, não há nada. Simplesmente uma colagem de segmentos. Para vos dar, por exemplo, para terem uma ideia, na mala do carro trazia um garrafão de óleo e o óleo que lá vinha era 1540, ou seja, 100% mineral. Volto a repetir, é preciso ser muito corajoso para ainda usar óleo mineral num carro. E principalmente nestes carros modernos, né? Ou então muito burro, mas delas é. Mas pronto. Voltando aqui aos pistões. Os pistões andam dentro dos cilindros, ok? Eles têm folga em relação ao cilindro, isto não pode ser mesmo justo, senão quando aquece isto agarra. E os segmentos servem precisamente para fechar esse espaço entre o pistão e a parede do cilindro. Ou seja, vai criar estanquicidade e o pistão ao descer faz o efeito de seringa, de sucção. Ok? Portanto, eu vou mostrar aqui. Eu pus aqui um segmento sem pistão, né? Só para vocês terem uma ideia do que é. Está aqui um, está aqui outro.
neste caso é um segmento de fogo de cima, portanto como vocês podem ver, um dos segmentos que eu tirei, ele está praticamente fechado, não tem folga nenhuma, ou seja, o segmento na prática em termos de desgaste está novo. Agora eu vou-vos mostrar, vou tirá-lo, para vocês verem, comparando aqui com o novo, aqui ainda está pior que o outro que vos mostrei há bocado. Ou seja, este perdeu completamente a elasticidade. Ou seja, este segmento não faz força nenhuma de isolar o cilindro. Já falando aqui de um segmento de óleo, por exemplo, pus aqui, vocês já vêem aqui uma abertura grande. Está gasto, para além de ter os segmentos colados, e já está tão gasto que ele já gasta óleo só por causa disto. Então, podemos comparar aqui este segmento de óleo em termos de elasticidade, de abertura em relação ao novo. Como vocês veem, o novo está muito mais aberto, faz muito mais força, e este já não faz força nenhuma, ou muito pouca. Ok, portanto isto não vai isolar os cilindros. Pronto, aqui acho que já perceberam um bocadito assim por alto o que é que o segmento faz na prática. E para isto durar, isto tem que usar óleo em condições e mudar a tempo. Óleos em condições são óleos sintéticos, não são óleos minerais, não são óleos semi-sintéticos, que são na prática óleos minerais um bocado mais refinados. Querem que as coisas durem, epá, são óleos sintéticos. Seja o carro velho, seja novo, o que vocês quiserem. Agora vamos falar sobre a rodagem. Muitos de vocês já ouviram falar em rodagem, alguns de vocês sabem o que é, outros não sabem exatamente o que é. Tem só aquela ideia, o carro tem que andar devagarinho, ao princípio e tal, e não sei o quê. Mas isto é porquê? Vou-vos mostrar. Vocês olham para o segmento é circular, ok? Vocês olham para os cilindros, eles também são circulares. Pronto. Agora o que é que se passa aqui? Um segmento novo e um cilindro novo não é perfeitamente estanque. Embora pareça, isto é tudo redondo, isola. Não, não é. Ok? Aqui não dá para ver, mas, por exemplo, se pegasse um segmento novo, vocês pegarem um cilindro novo e meterem uma lanterna por trás, vocês vão ver que a luz iria passar entre o segmento e o cilindro. Portanto, quer dizer que um segmento novo e um cilindro novo não há estanquicidade perfeita ainda. Ok? Então a rodagem é o quê? A rodagem é os segmentos andarem no cilindro durante um tempo sem passar determinados limites, de maneira que os dois se gastem ao mesmo tempo até se encaixarem perfeitamente. Ok? Para assegurar a estanquicidade. Por isso é que é normal, quando se põe segmentos novos e num cilindro novo, ou mesmo só segmento novo, é normal que o motor gaste óleo. Muitos de vocês que já compraram um carro novo, 0 km, certeza que notaram que no princípio o carro gastava mais óleo que o habitual. Depois, passado o período de rodagem, a coisa normaliza, pronto, e fica bom. Ok? Hoje em dia os motores têm uma construção mais perfeita, portanto alguns já nem sequer falam em rodagem, já é diferente, mas por exemplo nos motores mais antigos, não é? Que não se fabricavam com a qualidade técnica de hoje, as coisas eram um bocadinho mais abrutalhadas, e então os períodos de rodagem eram maiores. Mas basicamente, quando falamos em rodagem, trata-se mesmo apenas disto. O segmento novo contra o cilindro novo gastarem-se de forma a encaixarem um no outro. E desta maneira criar a total estanquicidade no cilindro. Quanto melhor for a estanquicidade, melhor a coisa funciona. Muito simples. Pronto, espero que tenham ficado a perceber um bocadinho melhor o que é que são os segmentos e qual
a função deles no motor. Obrigado por terem ouvido. Até à próxima.